Olá, meus amados, muito boa noite, graça e paz da parte de Jesus Cristo a todos vocês. Nós estamos dando início mais uma vez ao nosso culto online. Espero que você esteja junto conosco, atento ao que o Deus tem para nos falar, o que o nosso Senhor tem para mim e para você nesta noite, numa rápida reflexão. Para nós ganharmos tempo, eu pediria para você, anote apenas o texto que eu vou estar lendo. Na verdade, eu vou ler metade, um pedacinho de um versículo que está no livro de Reis, o segundo livro, no capítulo 4. É uma palavra conhecida, eu vou tirar apenas uma parte de um versículo e nós vamos meditar neste versículo, nesta parte, ver o que é que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Segundo Reis, capítulo 4, o versículo, ou a parte do versículo que eu vou ler, que eu quero compartilhar com vocês, é no verso 2. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Somente esta parte do versículo 2. Então eu daria o título dessa nossa reflexão: o que é que você tem em casa? O título é esse: o que é que você tem em casa? Gostaria neste momento de fazer uma oração antes de nós entrarmos na reflexão propriamente dito, antes da gente refletir na palavra. Senhor nosso Deus, neste momento nós estamos diante da tua igreja, perto, longe, aonde quer que esteja um servo teu me acompanhando neste momento. Todos nós agora estamos preparados, ó Deus, com os nossos corações, nossos ouvidos, para ouvir o que é que o Senhor tem, o que o teu Espírito Santo tem para nos falar. Ao fazer essa reflexão, que possa, Senhor, esta palavra, esta reflexão, como uma boa semente, cair em terra boa, que é o nosso coração, e assim nós possamos produzir bons frutos para a tua obra. Fique presente conosco, continua conosco, nos derrame a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, seja com cada um que está me acompanhando neste momento, os que estarão vendo posteriormente, que a tua graça, a tua bênção, a tua mão, Senhor, a tua boa mão possa ser para com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Como eu vos disse, o tema da reflexão que eu estarei fazendo, que nós já estamos fazendo, é: o que é que você tem em casa? Você que talvez, partindo do ponto de vista que você não conheça esta palavra, depois leia aí o livro de Reis, o segundo livro, capítulo 4, leia a história toda para você poder entender. Agora, se você já conhece, vamos então partir desse princípio que você já conheça. O profeta Eliseu, sendo procurado, pergunta para aquela mulher, aquela viúva, o que é que ela tinha em casa. E por isso o tema desta palavra, desta ministração, é justamente esse: o que é que você tem em casa? Aquela mulher, aquela viúva que estava passando por um período, digamos, de crise, mas não é essa crise que nós estamos passando. No momento nós estamos passando por uma crise jamais vista, mas nem de perto eu poderia dizer que essa crise que a mulher estava vivendo se iguala à crise que nós estamos passando. A crise dessa mulher era muito maior, até porque a gente consegue entender isso no início do texto, no início do capítulo 4, que os credores estavam vindo para levarem os seus filhos como escravos. Eu digo que nem de perto a gente pode comparar, porque não acredito que tenha alguém que esteja tendo os seus filhos sendo procurados para serem levados como escravos. Nem de perto a gente pode igualar. Então essa crise da mulher aqui era muito maior do que a crise que eu e que você de repente possa estar passando. Eu não sei se você, nesses dias todos que nós temos estado paralisado, se você tem tido alguma necessidade, ou se a sua crise tem sido acentuada, porque isso depende de família para família. É claro que a crise que nós estamos vivendo é uma crise que engloba todo o mundo,
mas alguns sofrem um impacto mais rápido do que outros. Mas eu não sei se você já está sofrendo ou se de repente você possa dizer para mim assim, pastor, se demorar mais 2 semanas o negócio acaba. Eu não sei o que eu vou fazer. Se demorar mais 2 semanas o desespero realmente vai tomar conta da minha casa. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu na vida desta mulher. Você, na verdade, já sabe o que aconteceu, mas eu quero te falar aqui sobre um segredo que havia na casa daquela mulher, embora no primeiro momento ela não sabia desse segredo. Mas nós vamos verificar aqui que segredo era esse. Alguns podem dizer, alguns que conhecem o texto podem dizer assim, o segredo do tamanho do milagre que ela viveu era a quantidade de vasilhas que ela conseguiu, porque o profeta disse para ela, pegue todas as vasilhas, vai pela vizinhança, pegue emprestado e traga as vasilhas. E essas vasilhas, quando foram checando, ela pegou o azeite que ela tinha e foi despejando. E conforme ela despejava aquela botija de azeite, a vasilha se enchia, ela trazia outra vasilha, até que no versículo de número 6, diz que as vasilhas acabaram-se e o azeite parou. O segredo não são as vasilhas, até porque aquela mulher, o que ela tinha de especial não eram as vasilhas. De repente as vasilhas na tua casa já tenham acabado. De repente as vasilhas que os vizinhos poderiam te emprestar também já se cessou. Já acabou. Você pode dizer para mim, pastor, depois de 30 dias, eu já não tenho mais para onde buscar, para quem pedir, eu já não tenho o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa se preocupar com as vasilhas. Quando o profeta perguntou, o que é que você tem em casa? E eu pergunto para você, já que esse é o tema desta reflexão, o que é que você tem em casa? E você diz para mim assim, eu não tenho nada, já acabou, não tenho nada. Mas aquela mulher, quando ela se deu conta, ela disse, eu tenho uma botija de azeite. E talvez você esteja menosprezando como esta mulher, na minha opinião, na visão que eu tenho desta palavra, essa mulher, ela desprezou aquela botija de azeite. Ela não estava valorizando aquela botija de azeite, mas era justamente daquilo que ela precisava. Não eram das vasilhas. Quando eu disse assim, qual é o segredo? O segredo não são as vasilhas, porque se não houvesse azeite, para que você precisa ter as vasilhas? Você pode ter na tua casa 100 vasilhas, você pode pedir emprestado a vizinhança toda e acumular 1000 vasilhas. Se você não tiver o azeite, de nada vai adiantar todas essas vasilhas. Então o segredo dessa história aqui não são as vasilhas, o segredo aqui é o azeite. É isso que nessa reflexão eu quero trazer à nossa memória, ao nosso coração, e que eu e você possamos entender que esse é o segredo do nosso milagre. O segredo do milagre das pessoas lá fora, eu não sei, eu não quero saber. Eu sei que o meu segredo, eu que sirvo a Deus e você que serve a Deus, porque eu estou direcionando essa palavra aqui para homem de Deus e para mulher de Deus. Aquele que não serve a Deus, a gente não tem negócio com eles. Ou eles não têm negócio conosco, ou não tem negócio com Deus. Porque nós estamos falando do Deus de Israel. E eu poderia até mudar esta fala. Não é o Deus de Israel, tão somente. É o Deus do Brasil. Creia quem queira crer. Se não quiser crer, não tem problema. Não tem parte conosco. O meu milagre não depende dos outros. Depende do Deus que eu sirvo. Que é o Deus do Brasil. Ou, como é comum falar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas hoje a gente pode dizer também que é o Deus nosso, Deus do Brasil. E o meu milagre depende de eu crer. O primeiro passo dessa mulher aqui, na verdade, era crer. Porque se ela não tivesse esta fé, ela não teria procurado o homem de Deus.
ela não tinha chegado até o profeta Eliseu. Então o primeiro passo dela era crer, e ela creu. O segundo passo, e o segundo passo para mim e para você também, é o azeite. É o segredo que eu disse, é ter o azeite. O azeite fala do quê? Do que? Qual a representatividade do azeite? Das várias representatividades que o azeite tem, ele é unção, ele é autoridade, ele é poder, ele é o Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, para você entender, é a presença de Deus. É a presença de Deus na tua vida, na minha vida. Por isso que eu estou direcionando esta palavra para homem de Deus, para mulher de Deus. Se você não é homem de Deus, se você não é mulher de Deus, então pode sair, desliga o celular, desliga a sua televisão, não precisa continuar assistindo este vídeo, não precisa continuar assistindo essa palavra. Mas se você é de Deus, continue aí, porque Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Deus quer criar uma situação, ou melhor, Deus já tem criado uma situação para que eu e você dependamos dEle, e não dependamos de um ou de outro, mas tão somente dEle. Mas para que esse milagre possa acontecer, é necessário ter azeite. Eu volto a dizer, vasilhas, você pode ter 1.000, 200.000. Se você não tiver azeite, de nada vai adiantar essas vasilhas. O milagre não vai acontecer. Você precisa ter na tua vida a presença de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa ter o azeite que está representando isso. A presença. Irmãos, não existe nada, meu amado, nada mais importante do que ter a presença de Deus. Você pode estar no fundo do poço. Eu me lembrei agora do Manassés. Rei Manassés, ele estava no calabouço, porque ele havia cometido atrocidades contra o povo de Deus, contra Deus. Mas lá no fundo do poço, quando ele clamou, a presença de Deus ainda estava lá no fundo do coração dele. Eu quero fazer um parênteses aqui, até para dizer, não importa a quantidade de azeite que você tenha, mas tem um pouquinho aí, eu lanço uma pergunta para você. Ainda existe um pouquinho de azeite? Aquela mulher, quando ela olhou para a botija, era um pouquinho. Por isso ela menosprezava. Existe ainda um pouquinho de presença de Deus aí? Eu acredito que ainda existia um pouquinho da presença lá no coração de Manassés. E aí, quando ele clamou, houve uma mudança. Ele teve de volta tudo aquilo que era dele. E eu volto a dizer, a presença de Deus é o que importa na minha vida, na tua vida. Pastor, mas eu estou dizendo que se daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, se demorar mais 2 meses. Meu irmão, a tua fé está em quem? O teu coração está firmado em quem? Será que o nosso Deus perdeu o controle das coisas? Quem está no governo de todas as coisas, acima de todas as autoridades nesta terra, é o nosso Deus. Então, se Ele está no controle, por que eu vou perturbar o meu coração? Será que Deus não pode voltar a fazer o milagre? Ou lá no livro de Lucas está escrito, haveria coisa demasiadamente impossível que Deus não possa fazer? Ainda que a empresa onde eu trabalho me dispense, ainda que a empresa dispense você, como tem dispensado a muitas pessoas, será que o nosso Deus perdeu a autoridade ou perdeu a virtude de fazer milagres? Só não vai fazer milagre se Ele não estiver presente na tua vida. A primeira vasilha que você e eu precisamos estar preocupados dessa vasilha está cheia, sabe qual que é? Teu coração, meu coração. Se no meu coração não tem nada de Deus, não tem nem um pouquinho de óleo, tem óleo aí, tem azeite aí no teu coração. Ainda tem azeite aí no teu coração depois de 30 dias sem estar congregando. O que significa isso? Que não precisa, a igreja está funcionando para que a presença de Deus esteja na nossa vida.
A presença de Deus tem que estar na minha vida, tanto aqui, quando nós estamos juntos congregando, como quando você está na tua casa, quando você está na sua escola, quando você está na sua faculdade, aonde quer que você esteja, precisa estar a presença de Deus na tua vida, no teu coração. É a primeira vasilha que precisa estar cheia, é a primeira vasilha que precisa, pelo menos lá no cantinho, um pouquinho. Quanto mais, melhor, é óbvio. Oh, meu amado, quanto mais intimidade você tiver com Deus, com o Espírito Santo, porque se nós formos falar das outras representatividades do azeite, eu lembrei-me agora há pouco da parábola das 10 virgens que o pastor Davi na quarta-feira ministrou, falou sobre isso. Qual a questão que aquelas 5 virgens imprudentes teve? Não estavam preparadas por qual razão? Porque faltou azeite para as suas lamparinas. Faltou azeite para as lâmpadas estarem acesas. O seu brilho está se apagando, é falta de azeite, meu amado. O seu brilho está cessando, está caindo, a brasa está sumindo. É falta de azeite, falta azeite aí na tua vida. Se faltar azeite, meu amigo, aí eu vou te falar uma coisa. Vai faltar todas as outras coisas. Teoricamente ou não. Literalmente falando ou não. Porque você pode ter $1 milhão, se você não tiver a presença de Deus na tua vida, esses valores não têm importância nenhuma. Agora, se você tiver a presença de Deus, não é para faltar. Mas se faltar, Deus vai enviar o homem dele lá, o homem de Deus, o profeta de Deus vai ser enviado até você. E a multiplicação do azeite vai acontecer. A história diz aqui que o profeta falou, vai, vende tudo que você tem e viva do resto. O problema, a crise, o sufoco que aquela mulher estava vivendo, tendo quase que os seus filhos sendo levados para serem escravos, acabou, alegria, paz, houve calmaria no coração dela. Você está com seu coração perturbado por quê? A única tem azeite, é essa a preocupação que você deve ter, tem que ter. Pastor, o azeite está quase acabando mesmo. Essa palavra é muito rápida. Se eu quisesse encerrá-la aqui, eu já encerrava e a palavra, a mensagem de Deus para você já foi enviada. Mas eu vou falar mais uns 2 ou 3 minutos aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no livro de Eclesiastes está escrito aqui. Que em todo tempo sejam alvas o quê? As suas vestes. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca! Nunca! Em crise, nunca! Pastor, mas está tudo maravilha para mim. Quem está em crise é os outros, eu estou tranquilo. Nunca! Nunca deve faltar o óleo sobre a tua cabeça. Se está faltando óleo, aí é momento, essa é a palavra, esse é o momento, essa é a reflexão. Para que você se aperceba e você volte atrás, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. O que é que está faltando? Está faltando então? Faltar vasilha. Não se preocupe com vasilha, porque Deus vai prover. Se um vizinho não tiver, o outro vai ter. Não se preocupe com as vasilhas. Preocupe-se com a presença de Deus. Preocupe-se com azeite. Preocupe-se com isso. Porque é isso que vai fazer o diferencial daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Daqueles que servem a Deus, eu vou repetir, é isso que vai fazer a diferença. O dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. A que Deus você tem adorado? A que Deus eu tenho adorado? Pastor, mas Deus não tem feito nada. Calma aí. Calma aí. Deus tem o momento certo. Como eu disse, ele criou, digamos, é a minha fala, é a minha visão. Criou essa situação. E está vendo muitos crentes aí, cambaleando. Mas o momento, esta palavra aqui é para te fortalecer. Essa palavra é alimento, é pão. É pão que vem do céu, para nós, para você, para mim. Para você se fortalecer. Não se atemorizar.
não se atemorizar, deixa vir o que tiver que vir. A palavra de Deus, ela precisa se cumprir. Se é agora ou se não é agora, isso não nos interessa. A gente precisa estar na presença de Deus, e só está na presença de Deus quem tem a presença de Deus. Se você não tem a presença de Deus, meu amigo, é como eu disse antes, então pode desligar, pode ir embora, pode partir para outro vídeo. Porque a palavra de Deus, lá no livro do Apocalipse, está escrito assim: aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é corrupto, a gente conjecturando aqui, continue fazendo suas corrupções. Agora, aquele que é santo, santifique-se ainda. Tem presença de Deus aí? Tem azeite aí? É o que eu quero saber, eu estou te perguntando. Tem azeite de Deus aí? Então levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Ou é pecado glorificar a Deus? Ou não é a Ele que a gente deve glorificar? Glória a Deus! Por que você não dá glória a Deus? Levante a tua mão aí, meu irmão, e dê glória a Deus. Porque Ele é na tua vida, porque você pode dizer junto comigo: existe um pouquinho de azeite ainda, pastor. Pastor, você está falando aí, ainda existe. Eu pensei que não, mas existe sim. Aquela mulher, ela disse: eu não tenho nada. A viúva, ela disse: eu não tenho nada. Ela disse para o profeta: eu não tenho nada. Mas ela lembrou-se: tem aqui uma botija de azeite. Você também pode dizer para mim: pastor, tem aqui, ainda tem azeite aqui. Eu posso sentir a presença dEle. Eu quero te lembrar de uma coisa, e vou encerrar essa reflexão. Eu já citei aqui: sejam alvas as suas vestes em todo o tempo, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Já houve uma época lá atrás, onde, financeiramente falando, eu não tinha perspectiva de no dia, ou no mês que vem, ou daqui 2 meses ou 3 meses, comprar alguma coisa para mim pessoal. Houve uma época onde eu olhava para minhas crianças e não podia levá-las para a igreja porque estava frio, não tinha roupa de frio. E eu subi num dia desses para a igreja e subi orando: Senhor, como é que pode? Eu estou indo para a igreja, quero levar a minha família, mas está frio, elas não têm roupa de frio. E eu estava com o meu coração atemorizado. Quando eu cheguei na igreja e o culto prosseguiu, Deus falou comigo. E Deus falou através desta palavra. Não é que pode faltar, não é que deve faltar, é que pode faltar. Pode faltar o pão, pode faltar a roupa, pode faltar o carro, pode faltar o ônibus, pode faltar a viagem. Eu posso fazer um programa, um planejamento de viajar, faltou, não vai dar, pode faltar. Pode faltar tudo, só não pode faltar o óleo do Senhor na sua cabeça, a tua unção não pode faltar. Eu entendi e continuo entendendo. A unção do Senhor significa a presença do Senhor. O óleo sobre a tua cabeça significa a presença do Senhor. Qual é a presença mais marcante, mais importante, que deve estar na tua casa? Ah, pastor, sou eu, porque eu sou o homem da casa, o sacerdote do lar. A presença mais importante, teoricamente, digamos, você está certo se disser isso, mas a presença maior, a palavra maior, não é a tua, nem sendo você o sacerdote do lar. A palavra maior é a palavra do nosso Deus. A presença mais marcante é o nosso Deus. Se estiver faltando, este é o momento de você falar. Assim como Manassés, eu disse, ele se arrependeu. Lá onde ele estava no fundo do poço. Lá onde ele estava, clamou a Deus. Então este é o momento de nós fazermos uma oração. E de nós clamarmos a Deus. E se você está com esse pensamento de que o azeite está faltando, está uma gotinha só, clame a Deus junto comigo, ore a Deus junto comigo, porque a presença de Deus precisa ser mais como que eu poderia dizer aqui? Ela tem que estar ela tem que ser mais real, não é um pouquinho só. Eu sei, tem um pouquinho e desse pouquinho vai se multiplicar, mas você precisa tomar uma postura, uma atitude. Se aquela vasilha de azeite, aquela botija de azeite tivesse ficado lá no canto da casa, aquela viúva ia continuar pobre, ia continuar sendo atemorizada, os seus filhos teriam sido levados como escravos.
Eu tenho certeza que você não está nessa situação. Por pior que a sua situação esteja, você não está nessa situação. Mas qual foi a diferença, ou qual foi o segredo do milagre? A quantidade de vasilhas, eu repito, não. O azeite. Faltar azeite, a lâmpada apaga. O brilho acaba. Faltar azeite, acaba tudo. A autoridade que você tem, a bênção que você tem. Quando nós iniciamos, quando eu iniciei essa palestra, e é normal, é comum para nós cristãos, como que a gente se cumprimenta? Se não me falha a memória, eu disse para vocês: olá pessoal, boa noite, graça e paz. Da parte de quem? Se faltar a presença de Deus, você quer graça? Não vai ter. Se faltar a presença de Deus, você vai ter paz? Não vai ter. A presença de Deus, o Espírito Santo que representa Jesus, que representa o Pai, é o príncipe da paz, é o Deus forte, é o Deus todo-poderoso, é o Deus de todo o universo. Se faltar Ele, você quer mais o quê? O que você quer da vida? Então, eu te convido nesse momento, aonde quer que você esteja, e eu volto a te perguntar antes da gente orar: o que é que você tem em casa? Não é de dinheiro que a gente está falando. Talvez você tenha um pouco mais do que os outros, como eu falei, alguns demoram um pouco mais para sofrer o impacto de qualquer crise, não dessa crise, de qualquer crise. Alguns demoram um pouco mais. Mas não é disso que a gente está falando. Não é o quanto você pode, não é o quanto você tem financeiramente. É se você tem a presença de Deus na tua casa. Começando no teu coração. A primeira vasilha a ser cheia é o teu coração. Se está um pouquinho, pode encher mais. Então vamos orar neste momento. Espírito Santo, mediante esta palavra, aquele que junto comigo está crendo, e se de alguma maneira esse alguém estava entristecido, estava precisando de ouvir esta palavra, neste momento, a vasilha, que é o coração dessa pessoa, que é o meu coração, Senhor, está se abrindo e dizendo: o Espírito Santo vem sobre nós. Azeite do Senhor vem sobre nós. Azeite do Senhor seja derramado sobre a nossa vida. Seja derramado sobre o meu coração e principalmente sobre a minha família. O que muito nos afeta como pai de família é a família. E eu tenho certeza que o que afeta muitas vezes o coração deste que está me ouvindo, desta que está me ouvindo, é a família. Essa pessoa de repente possa dizer assim: olha, se fosse só eu, não tem problema, eu continuo do jeito que está, cambaleando, não tem problema, mas a questão é que eu tenho minha esposa, eu tenho meu esposo, a questão é que eu tenho meus filhos, é que eu tenho a minha mãe, é que eu tenho meu pai. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade, qual é a preocupação dessa pessoa, mas neste momento eu oro para que o seu óleo, o óleo do teu Espírito Santo possa descer sobre esta vida, sobre esse coração, sobre esta casa, sobre essa família, seja derramada agora, Senhor. Todos os males, o adversário, ele lança setas, dados malignos, não importa, Senhor, aonde houver um inimigo de Deus, que caia por terra agora, porque a presença de Deus está tomando conta desta casa, está tomando conta deste coração, da mente, Senhor, da mente, que muitas vezes ela é contaminada com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente ouve, mas a presença do Senhor agora como óleo, Senhor, eu oro que seja derramada na vida dessa pessoa, nesta casa, na vida do meu irmão, da minha irmã, que está longe, que está perto, da minha irmã Sidoca, que está lá no Japão, que provavelmente está ouvindo ou vai ouvir ainda esta palavra, vai chegar até ela, até o seu esposo, até a sua casa, até a sua família, aonde quer que chegue, Senhor, esta palavra, a tua unção seja derramada, e esta pessoa, Senhor, esse teu servo, essa tua serva, seja renovada para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe. Estamos encerrando. Mas antes, porém, eu quero convidá-los. Parte do culto é o momento do ofertório. É o momento de você ofertar. É o momento de você dizimar. Isso faz parte do nosso culto. E embora nós estamos nesta situação de falarmos
via internet. Se faz necessário, porque, como eu disse, faz parte do culto. Então, se você da nossa igreja, principalmente da nossa igreja, nós não estamos falando para os demais. Fiquem à vontade, é lógico, fiquem à vontade. Deus tocando no teu coração, mas principalmente para os nossos da igreja cristã, querendo ofertar, podendo ofertar, e o seu dízimo, aqui está os nossos dados. Banco Itaú, agência 0041, a conta corrente 02110-6, é em nome da igreja cristã, cujo CPF ou CNPJ hoje, CGC era uns 20 anos para trás, CNPJ hoje, 12.487.522.000 ao contrário, 49. Deus te abençoe, semeie na casa do Senhor, semeie na vida do teu irmão que está necessitado, que está precisando de vasilha, aproveitando um gancho aqui na palavra. Às vezes não é você que está precisando de vasilha emprestada, é o teu irmão. Então não espere que ele venha buscar vasilha na tua casa, empreste a vasilha para ele, ou dê, que seja o caso. Dê, se você pode fazer, faça e seja abençoado, porque a gente aprendeu e a gente sabe disso. A nossa oferta é como uma semente. Então, semeie. E ao seu tempo, ela dará o seu fruto. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. E até o próximo culto.